O uso de células-tronco pode realmente aumentar o tamanho do seu pênis? Oi gente, me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade de Concórdia do estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos comentar uma das dúvidas mais comumente relacionadas ao aumento peniano, que é o uso de células-tronco para essa finalidade. E antes de continuar a assistir esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube Toque de Urologista e de compartilhar essa informação com seus amigos, com seus colegas, pois quanto mais gente for informada sobre esse assunto, mais podemos levar adiante essa útil informação a todas essas pessoas. Pois bem, alguns pacientes que nos deixam dúvidas nos comentários dos nossos vídeos ou até mesmo aqui no nosso consultório nos questionam a respeito do uso de células-tronco para promover o aumento do seu pênis. Qual que é realmente ou se existe alguma pesquisa para essa finalidade em humanos, por exemplo? Bom, primeiramente nós devemos nos ater a alguns aspectos que são determinantes nessa terapia de células-tronco. As células-tronco, elas são usadas para que você coloque essas células em algum ponto do corpo, por exemplo, para que ela promova uma regeneração daquele tecido que eventualmente tenha sido danificado, a fim de promover o retorno da sua função adequada. O ponto é que quem se queixa geralmente que tem um pênis pequeno, quando você avalia pormenorizadamente esse paciente, você acaba vendo que, na verdade, esse paciente tem um tamanho adequado de pênis e que, na verdade, o seu pênis não tem nenhum problema nesse caso. Esse pênis é um órgão saudável, pois mesmo que o paciente o considere pequeno, ele tem a sua função preservada, ou seja, ele consegue ter uma boa ereção. Nesse caso, aplicando esse princípio dessas células-tronco, não seria ético você aplicar uma célula que pode melhorar a função de alguma célula que eventualmente não esteja funcionando bem, você aplicar essa célula em uma estrutura peniana que já cumpre adequadamente o seu papel, que ela tem uma boa ereção. Nesse caso, o uso dessas células-tronco, além de não promover nenhum benefício para esse paciente, é antiético nesses casos, pois você não está melhorando em nada a vida desse paciente. Você só está promovendo, você só está tentando ajudar esse paciente na questão estética do seu corpo, pois essas células-tronco não foram ou não devem ser desenvolvidas para tratar finalidade estética ou meramente um desejo que esse paciente esteja apresentando, pois além disso, não se sabe ainda o que essas células-tronco podem ocasionar. Não temos pesquisas ainda adiantadas nessa área de aumento peniano, pois não se sabe ainda se você coloca essas células-tronco dentro do pênis, não vai dar um prejuízo na função desse órgão. Pois por isso que essas células-tronco não têm um papel ainda bem definido ou não tem nenhum papel na questão do aumento peniano. Me dei o trabalho de revisar alguns artigos científicos, revisar na bibliografia médica se não existia algum trabalho já em humanos nessa área, mas no entanto não tem nenhum trabalho científico relatado que esteja utilizando série de humanos. Existem alguns trabalhos mais antigos nos quais foram utilizados ratos para esses experimentos. E essa questão do uso de humanos para esse fim esbarraria muito provavelmente no conselho de ética desse estudo, pois os pesquisadores não seriam autorizados a adiantar ou realizar esse estudo simplesmente para
que essas células sejam utilizadas para uma questão de satisfação do paciente ou até mesmo uma questão estética do mesmo. O que se já tem algumas publicações e que está tentando realizar o emprego dessas células-tronco não diz a respeito do aumento peniano, mas sim no tratamento da disfunção erétil desse homem. Então veja você, nesse caso, esse homem tem um problema de funcionamento do seu órgão sexual e você colocando uma nova célula dentro dele, pode ser que essa nova célula desenvolva nova circulação e promova ou até mesmo incremente a função sexual desse homem, melhorando a sua qualidade da ereção. Nesse caso, já existem algumas tentativas de trabalhos com esse fim. E também existem alguns modelos para que se utilize essas células-tronco para o tratamento da doença de Peyronie. O que é isso? Essa doença de Peyronie é aquela doença que cria uma placa no pênis e faz com que o órgão fique torto nesses casos. O uso dessas células, principalmente nessa placa fibrosa que gera essa tortuosidade, pode ser benéfico nesses pacientes. Mas nesse caso, o paciente tem um defeito, realmente tem um problema. E esse é um uso ético do uso dessas células-tronco para melhorarmos a função de um órgão que tem alguma deficiência. E isso não é usado como satisfação ou uma mera questão estética nesses casos. Mas vocês podem estar me perguntando assim, ó, doutor, mas se o paciente realmente tem um pênis muito pequeno, que nós chamamos de micropênis, tá? É um pênis muito abaixo do tamanho considerado normal, esse paciente ele não é bem formado, ele tem outras características juntos que deixam esse paciente muito preocupado com isso. Como que seria o uso desse medicamento, uso dessas células-tronco? Essas células-tronco poderiam sim ser utilizadas como uma espécie de uma engenharia celular para que possamos produzir determinadas partes do pênis para que através de uma colocação de uma maneira até mesmo cirúrgica no órgão desse paciente, promovam um alongamento desse órgão em alguns casos. Mas ainda estamos longe de conseguirmos essa engenharia de células para que se construa um tecido celular que se encaixe perfeitamente nesse órgão pequeno. E isso é muito mais difícil do que você colocar diretamente essas células dentro do pênis. Pois mesmo que você coloque essas células dentro do pênis, a estrutura do pênis já está consolidada e não é possível alongar mais esse órgão com esse tipo de terapia. Portanto, o uso de células-tronco para o aumento peniano não tem nenhum respaldo científico e também não existe nenhum trabalho sério, mesmo que utilizado em crianças, que é o pior ainda você utilizar células-tronco, você não sabe o que vai acontecer em crianças, não existe nada na literatura científica que corrobore o uso desse tipo de terapia nessa queixa que o paciente relata. Eu gostaria de agradecer a todos, inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, curtam e compartilhem esse vídeo, deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês, deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões, um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.